E aí, meu querido, vamos resolver agora essa questão do Enem aqui, que houve uma certa divergência entre os gabaritos, né? Mas eu concordo para você que, às vezes eu concordo com a divergência, nessa em específica, eu não vejo motivo para divergência, porque a resposta é bastante clara, né? Vamos tentar dar uma olhada na questão, então, e ver o que aconteceu e o que levou as pessoas a marcarem outras alternativas que não a verdadeira. O enunciado diz assim: nesse fragmento, a discussão dos personagens traz à cena um debate acerca da escrita. Então, existe um debate acontecendo nesse texto. E a gente tem que ver qual é o debate acerca da escrita que se faz e que está sendo debatido aqui. Obviamente, é uma questão que precisa da leitura do texto. Diz assim: vá pro inferno, Gondim. Você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. Então, o primeiro personagem está reclamando do outro pela maneira como ele escreveu. Não tem ninguém que fale desse jeito. Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Não pode escrever como você fala. Foi assim que sempre se fez. A literatura é literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como eu falo, ninguém me lia. E aí perceba que o texto de Graciliano Ramos, São Bernardo, está falando de qual literatura? De uma literatura tradicional que era feita antes do modernismo ou da literatura atual contemporânea? De uma literatura tradicional que era feita antes do modernismo. Literatura tinha que usar a linguagem culta. Então aqui entra o conteúdo, né? Graciliano Ramos nessa obra está se referindo ao quê? A literatura como ela era antes. Hoje, na literatura contemporânea, graças às conquistas feitas pelos movimentos modernistas da Semana de Arte Moderna, você pode ter a sua liberdade poética de escrever como você fala se você quiser, mas antigamente não podia. E aqui que entra o contexto. Não é para você interpretar do jeito que você quiser, é para você usar o conteúdo. Ao que ele está se referindo? Ao fato de que as pessoas naquela época diziam que a literatura tinha que ser escrita em norma culta. Não podia escrever do jeito que você quiser. Não podia escrever assim como você fala, porque senão ninguém vai ler. Hoje, se você escrever como se fala, as pessoas vão ler, porque isso é uma conquista da literatura. Então, a resposta à letra A diferencia a produção artística do registro padrão da língua? Não pode ser a resposta, porque isso é o que se faz hoje. Hoje a gente diferencia a produção artística do registro padrão da língua, porque hoje você tem a liberdade de fazer uma produção artística como você quiser, mas na época que ele está se referindo, não. Então não pode ser a letra A. Letra B diz: aproxima a literatura de dialetos sociais de pouco... Não aproxima. Talvez hoje se aproxime, mas não aproximava na época. Tanto que ele era obrigado a escrever em norma culta. Um artista não pode escrever como se fala. Não pode escrever usando dialetos sociais. Defende a relação entre a fala e o estilo literário de um autor. Talvez aquele personagem que ficou meio encucado assim, não pode, por quê? Até defenda, mas não é o debate que está sendo feito aqui. E aí vem a letra D, que é a resposta. Contrapõe o preciosismo linguístico a situações de coloquialidade. Esse é o debate, né? Eu estou contrapondo uma situação de preciosismo linguístico que acontece no texto literário da época, em que é obrigado a se falar de outra forma, com situações de coloquialidade, em que aí eu posso falar normalmente. O jeito que eu falo é uma coisa, o jeito que eu escrevo é outra. Esse é o contraponto, e tanto que ele chama de preciosismo linguístico, porque a questão está aproveitando para criticar o que era feito antigamente. Quantas obras literárias a gente não perdia de ter aquele efeito expressivo, de ter aquela causa no leitor, aquele poema que realmente emociona, porque o poeta estava mais preocupado com a norma culta do que com passar o seu sentimento. Esse é o debate que está sendo feito, essa é a discussão. O verbo contrapõe já marca essa contraposição que está sendo debatida. E a letra E fala que associa o uso da norma culta à ocorrência de desentendimentos pessoais. Não, a norma culta não acontece durante desentendimentos. Pelo contrário, quando você está brigando com alguém, a última coisa que você pensa é na norma culta, né? Então a resposta é a letra D, porque esse é o debate que está sendo feito. A letra A marca algo que acontece hoje, mas não que acontecia na época a qual o texto está se referindo. Por isso que a gente sempre fala que no Enem a interpretação tem a ver com o contexto, né? Então é Graciliano Ramos escrevendo em São Bernardo, se referindo a qual tipo de produção literária. Pensar com o olhar da época é o que ia fazer você acertar essa questão.